Como fazer o cultivo do sorgo? O primeiro ponto a ser considerado é o zoneamento de risco climático da cultura. Cada variedade, cada híbrido, cada espécie de planta apresenta limites de temperatura e umidade em cada uma das suas fases da sua vida. Na emergência, no crescimento, na fase de florescimento, de maturação. E desconsiderar essas exigências aumenta o risco de frustração com a safra. O Ministério da Agricultura elaborou o zoneamento e avaliação do risco climático para diversas culturas, para cada um dos estados do país, região ou até mesmo cidades. Então, se você entrar nesse sistema, o CISARC, você consegue consultar para qualquer cultura que se cultive no Brasil a época adequada de plantio, se ela é indicada para plantio irrigado, se ela é indicada para plantio de sequeiro. Então aqui eu peguei para o estado de Minas Gerais as recomendações de variedades para o cultivo do sorgo. Então nós temos aqui para o plantio de sequeiro, essas 3 primeiras variedades são as mais produtivas, a IAC 7021, que é uma variedade, e as outras duas da Advanta, a G2 165 e a G2 130, que são híbridos simples. Essas são as 3 mais produtivas para o estado de Minas Gerais em plantio de sequeiro na safrinha. E aqui nós temos as variedades de sorgo para sistema de plantio irrigado ou plantio a partir da safra normal de verão. As 3 primeiras são de sorgo forrageiro, indicado para a produção de silagem ou pasteiro. A 10S20 e a 10S30 são da Agroman. E a terceira variedade de sorgo forrageiro é da Advanta, 2499. Com relação ao sorgo granífero para sistemas irrigados, as 2 mais produtivas foram as da Agroman, a 90G10 e a 90G45. Quais são os fatores que contribuem para a construção da produtividade do sorgo? Então nós vimos até aqui a época de plantio adequado da cultura, o zoneamento agroclimático. O segundo fator é a variedade cultivada ou o híbrido plantado. O sorgo apresenta variedades, seria para um nível de tecnologia baixo a mediano, e os híbridos já seriam indicados em sistema de média a alta tecnologia. Cada uma dessas variedades apresenta um potencial produtivo, um certo nível de resistência a pragas e doenças, determinado nível de resposta à irrigação e adaptação a plantios de sequeiro. Outros fatores são a fertilidade do solo e a nutrição e a adubação da lavoura. O sorgo não é exigente em correção do solo, ele exige aí 60% do valor de V%, o índice de saturação por bases. Outro fator de construção da produtividade é o espaçamento da lavoura, que vai afetar a população de plantas no momento da colheita. A profundidade de semeadura, o controle de pragas, o manejo do mato de herbicidas, os resíduos de herbicidas da cultura anterior que afetam o sorgo, a sua emergência e as perdas da colheita. Com relação à época para o plantio, tradicionalmente o sorgo tem sido plantado preferencialmente na safrinha, sempre em sucessão ao milho da safra normal ou à cultura da soja. Isso explica a baixa produtividade média do sorgo no Brasil. Embora existam cultivares, tanto variedades quanto híbridos, com alto potencial para a produção na época da safrinha. Por exemplo, estas 2 variedades, que na cidade de Barretos permitiu produtividades de 6 a 11, quase 12 toneladas por hectare de grãos. E o sorgo também pode ser plantado na safra normal de verão, e ela produz muito mais que o milho. E plantado na safra de verão, ela permite até 3 cortes, conforme a variedade. Isso é uma opção interessante para o pecuarista, tanto para a produção de grãos quanto para a produção de silagem. A escolha, a variedade ou híbrido plantado, então nós temos os fatores que afetam a construção da produtividade, o potencial produtivo dessa variedade ou desse híbrido, a resistência dele a pragas e doenças, resposta à irrigação, a adaptação a plantio de sequeiro. Aqui a gente tem mais algumas recomendações de variedades agora para o estado de São Paulo. Variedades de sorgo forrageiro, são essas 3 primeiras, todas elas da Advanta, tendo níveis de produção de 30 a 50 toneladas de massa verde por hectare. E com relação
a produção de grãos, variedades de híbridos de sorgo granífero, nós temos essas 3 primeiras que são da Agromen, produzindo de 7 a 7 toneladas e meia de grãos por hectare, indicados para a safra de verão ou irrigado na safrinha. Aqui algumas doenças têm acometido o sorgo: a antracnose na folha do lado esquerdo aqui em cima e do lado direito no colmo. Embaixo nós temos folhas com sintomas de míldio e do lado direito sintomas de eumintosporiose. Grande parte dessas variedades e dos híbridos de sorgo, elas já vêm de fábrica tratadas com fungicida visando o controle dessas doenças. E existem diferentes variedades apresentando resistência a essas doenças. Então, antes de plantar o sorgo, se você nunca plantou, você precisa conversar com o vizinho, ver se ele planta sorgo, conhecer quais são as doenças que tem acometido mais o sorgo na sua região e verificar quais são as variedades com resistência. Qual que é a resposta dessas variedades à irrigação e qual delas se adapta aos plantios de sequeiro. Com relação ao controle de pragas, isso aqui é uma lista de inseticidas recomendados para o tratamento de semente, disponíveis no site do Ministério da Agricultura. Então você tem uma infinidade aí de produtos que podem ser utilizados para o tratamento do sorgo. Basicamente você tem os neonicotinoides, fosfeto de alumínio, os piretroides, os fosforados e os carbamatos. Com relação à irrigação, estes dados são de um experimento realizado pelo pessoal da Embrapa, junto com as universidades Federal Rural de Pernambuco, do estado de Pernambuco e do Maranhão, para a região do semiárido nordestino, região ali de Petrolina, na beira do Rio São Francisco, e eles compararam 2 variedades, uma de sorgo granífero e outra de sorgo forrageiro. Veja que se você desejar a produção de forragens, a IPA é a mais indicada. Ela ultrapassa aí as 30 toneladas de matéria verde por hectare irrigado. Já a variedade Ponta Negra é a mais indicada se você quiser a produção de grãos. Ela ultrapassa as 6 toneladas por hectare de grãos. Aqui algumas recomendações de sorgo forrageiro ou granífero para o estado de Goiás, plantio de sequeiro na safrinha. A variedade da Advanta, a 2800, chega a 55 toneladas de matéria verde por hectare. As demais todas são de sorgo granífero. A Advanta 123 foi a que se destacou, a mais produtiva. Fertilidade do solo, nutrição e adubação são outros fatores mais importantes também para a construção da produtividade. Veja que se você comparar para o mesmo nível de produção de grãos, 9, quase 10 toneladas por hectare de grãos, se você tiver uma variedade de sorgo granífero, que é uma produção de 26 toneladas de matéria verde por hectare, essa aqui é uma variedade de sorgo granífero e essa aqui seria uma variedade de sorgo forrageira. Você tem um aumento de 2 vezes a exigência de nitrogênio e 2,5 vezes a exigência de potássio. O sorgo é muito exigente, tanto em nitrogênio quanto em potássio. Em termos de correção do solo, ele não é tão exigente quando se fala de calagem e gessagem. Essa aqui, por exemplo, aquele trabalho feito pela Embrapa na região de Petrolina, a gente tem um solo que seria um solo de textura média tendendo mais para o arenoso. E comparativamente à nossa região aqui, estado de São Paulo, sul de Minas, sudoeste de Minas, lá eles têm um solo com a fertilidade natural um pouco maior que a nossa. O problema deles lá é outro, é a salinidade, teores de sódio são considerados elevados e outro problema deles é o déficit hídrico mais acentuado. Então, na hora de fazer as recomendações de adubação, você tem que considerar a exigência da cultura e o nível de fertilidade do solo. Qual que é a população de plantas recomendada para o sorgo? Qual que é o espaçamento adequado? Os fatores que vão determinar esse espaçamento são,
Primeiro, a regulagem da soja e do milho com relação ao espaçamento entre linhas, porque isso facilita o manejo e permite você economizar tempo para você não ter que mudar a regulagem da semeadora antes do plantio. Se você planta no mesmo espaçamento da soja ou do milho, isso facilita muito o manejo. Hoje a gente observa uma tendência, mesmo para o milho, de você manter o mesmo espaçamento entre linhas da soja, que seria de 45 ou 50 centímetros entre linha. Você planta mais espaçado dentro da linha, mas o importante é você manter a população final de plantas. Outro fator que vai determinar o espaçamento é o ciclo da variedade ou do híbrido. Se você estiver trabalhando com variedades precoces, você vai plantar mais adensado. Se você trabalha com variedades tardias, você precisa de uma densidade menor. Terceiro fator é o objetivo, se você quer produção de grãos ou de forragem. Tanto para grãos quanto para forragem, você vai utilizar um menor espaçamento de 50 centímetros entre linha, visando se adequar ao mesmo espaçamento da soja ou do milho. Mas se você quiser grãos, você vai plantar menos adensado. Então você quer uma população de 100 mil plantas por hectare. Agora, se você quiser forragem, você planta mais adensado. 200 mil seria a população adequada para a produção de forragem, seja para a produção de silagem ou para pastejo direto. Profundidade de semeadura. Para ajustar isso, basta você considerar as recomendações feitas no manual de fabricação de cada semeadora, mas o importante é você saber que a semente deve ser semeada a 3 ou 4 centímetros de profundidade e o adubo ele vai ser enterrado a 5 a 7 centímetros de profundidade. É justamente esse fator que viabiliza o sistema de integração lavoura-pecuária, por exemplo, porque você mistura a semente do capim junto com o adubo dentro da caixa de adubo da semeadora. Então, quando você colhe a lavoura de grãos lá na frente, vai ser quando o capim já está vindo com força. Velocidade de plantio. A gente tem recomendações antigas, eu até lembro das aulas do professor de agricultura na época da faculdade, que ele recomendava você plantar com 3 a 5 km por hora no máximo, que essa seria a velocidade ideal. Mas outro fator que afeta a velocidade de plantio é a capacidade operacional. Muitas vezes você tem limitação de tempo, você tem limitação de máquinas para concluir a semeadura da safra normal ou da safrinha dentro de um determinado espaço de tempo, porque senão acaba a chuva, né? Então às vezes você tem que meter o pau e plantar. Em sistema de plantio convencional, realmente, a gente vê com esses dados do Rodrigues, do trabalho dele de mestrado em Botucatu, agora não lembro se é de mestrado ou doutorado, mas enfim, comparando as diferentes velocidades de 3 até 9 km por hora, o ideal é você realmente trabalhar entre 3 e 5 km por hora em sistemas convencionais de plantio. Aqui seria uma gradagem pesada, mais 2 gradagens niveladoras seguidas da semeadura. Esse CR seria apenas a escarificação mais a semeadura, e aqui uma gradagem pesada apenas seguida da semeadura. Então, entre 3 e 5 km é o nível ideal para manter a produtividade, porque esses sistemas não afetam a população de plantas. Já no sistema de plantio direto, você pode tacar o pau até 9 km por hora, que não vai afetar a produtividade, embora tenha afetado levemente a população de plantas, mas em termos de produtividade, nesse trabalho não houve efeito da velocidade. Então 9 km por hora você pode descer o cacete e plantar. Taxa de sobressemeadura, né? Isso é um fator importante. O que é a sobressemeadura? É você plantar um pouco a mais para compensar as perdas que ocorrem, seja pela patinação, porque às vezes você tem uma pedra, você tem um torrão que ficou para trás, tem um mato que o disco da semeadora de plantio direto não cortou. Então, na média, você pode considerar aí de 5 a 10% a mais de gasto de semente para você garantir a população desejada. Por exemplo, se você quiser 100 mil plantas por hectare, você precisa semear 110 mil sementes. Seriam 5 sementes por metro, com espaçamento de 50 centímetros. Manejo do mato,
O controle de mato ele não aumenta a produtividade, mas ele evita que a produtividade seja reduzida. Então aqui você tem o tamanho da perda com a competição com as plantas daninhas, quando não foi feito o controle. E você tem a competição sem as plantas daninhas, quando você faz o controle adequado do mato. Em sistema de plantio direto, palhada que é mantida na superfície do solo reduz essa competição ao mínimo, mas eventualmente o controle químico ainda tem sido necessário. Aqui a gente tem algumas recomendações de herbicidas para o controle de plantas daninhas. Por exemplo, atrazina mais simazina seria um produto pós-emergência do sorgo e pré-emergência das plantas daninhas. Esse princípio tem vários produtos comerciais no mercado. Ele pega tanto folha larga quanto folha estreita. E outros produtos que são recomendados para dessecação, como por exemplo o diquat. Resíduos de herbicidas da cultura anterior. Os herbicidas para a soja prejudicam a cultura do sorgo que vem na sequência. Então, quando você vai considerar o plantio do sorgo na safrinha, você precisa levar em conta o período de carência recomendado do herbicida utilizado para a soja. Então, quando você vai planejar o plantio da soja, você já tem que estar pensando lá na frente na cultura do sorgo. Qual que é o herbicida que você vai utilizar para não prejudicar o sorgo lá na frente.